Boa noite a todas e todos. Eu sou a Flávia Santana, sou jornalista e historiadora e hoje eu vou conduzir a terceira edição do Elaborando as Eleições, que tem o intuito de auxiliar a população de Taubaté neste momento fundamental para conhecer as candidatas e os candidatos que disputam uma vaga na prefeitura, suas propostas e programas de governo. Né? E hoje nós conversamos com dois candidatos à prefeitura, o Salvador Courier, do PT, e a Lorene, do Cidadania. Eu só gostaria de informar antecipadamente que a Lorene terá outro compromisso e, por essa razão, vai poder participar somente da primeira meia hora da nossa sabatina. E também que nós convidamos os candidatos José Saldi, do MDB, e Eduardo Cursino, do PSDB, mas o José Saldi cancelou sua participação ontem e o Eduardo Cursino recusou o convite. Nós compreendemos, mas lamentamos porque nós consideramos muito importante o debate de ideias e de posicionamentos diversos para justamente a população conhecer melhor as propostas de cada um. Lembrando também que nós fizemos um levantamento de questionamentos com a população e eles que enviaram as perguntas que serão feitas hoje aos convidados, né? Boa noite, Lorene. Boa noite, Salvador. Obrigada por aceitar o convite e se disporem a compartilhar aqui com a gente um pouco das intenções e propostas para Taubaté. Agora, eu gostaria de pedir primeiro para a Lorene, para você se apresentar para a gente, falar um pouco da sua trajetória profissional, política, e das experiências que te levaram a ingressar na política e se colocar à disposição do município e da população como candidato. Ótimo, muito obrigada, boa noite mais uma vez ao amigo Salvador Courier, a Flávia e a todos vocês que nos acompanham nessa oportunidade importante de conhecer os candidatos e candidata à Prefeitura de Taubaté. Bom, eu sou a Lorene, eu estou vereadora na Câmara Municipal, sou taubatiana, cresci lá no bairro do Secap. Estudei nas escolas públicas municipais de Taubaté, até que eu fui aprovada no colégio da Embraer, o Colégio Juarez Vanderlei, em São José dos Campos, que é um projeto social e que foi muito importante para a minha vida, porque ele me ofereceu oportunidades que eu não tinha. Eu quero lutar pela justiça social para garantir que todas as crianças e jovens tenham condição de ter a oportunidade que eu tive, e que o bairro onde a criança mora e cresce não seja determinante de até onde ela pode chegar. Os meus pais não têm nível superior, universitário, eu fui a primeira da minha família, eu não tinha referências de pessoas que tivessem uma formação ou luta na política ou coisa do tipo. Então, foi no colégio da Embraer que uma grande transformação na minha vida se deu graças à educação. Aproveitando hoje que é dia dos professores, foram muitas professoras e professores que ajudaram a fazer da minha vida algo diferente, muito maior do que eu tinha capacidade e condições de sonhar, porque eu não tinha grandes exemplos ao meu redor, no meu dia a dia, na minha infância, no meu bairro, que é um bairro de periferia. Do Colégio da Embraer, eu fui aprovada em Gestão de Políticas Públicas na USP, na Universidade de São Paulo, onde eu me formei, e esta é a minha profissão. Eu sou gestora de políticas públicas. Eu me especializei em controle da administração pública municipal na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu tenho um mestrado em andamento na Universidade de Taubaté, em planejamento e desenvolvimento regional. Eu criei uma empresa, eu empreendi com um negócio social, uma empresa de consultoria para o fortalecimento de cidades, que é de onde eu tiro o meu sustento. Então, eu não vivo financeiramente da política, eu vivo da minha profissão de gestão pública, onde eu dei consultorias para mais de 30 municípios do Brasil ao longo de 8 anos, desde que eu criei esta empresa Planos, da qual eu tenho muito orgulho. Eu também trabalhei com políticos em assessorias e nos governos, nas diferentes esferas.
Eu fui assessora da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, e não foi qualquer tipo de indicação política partidária. Eu entreguei o meu currículo a ela, tanto que ela é do MDB e é do Espírito Santo. Eu não a conhecia, nem fazia ideia de quem ela era, mas eu entreguei meu currículo, ela me selecionou, e essa história é importante porque a senadora Rose de Freitas foi a primeira mulher da história do Brasil a presidir a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, Planos e Fiscalização do Congresso Nacional, que é uma das comissões mais importantes do Congresso, porque é que discute o dinheiro, né, o orçamento do Brasil inteiro. E foi só no ano de 2015, com a senadora Rose de Freitas, com quem eu trabalhei, que o Brasil teve a primeira mulher à frente da Comissão do Orçamento no Congresso Nacional. Eu também trabalhei para o governo do estado de São Paulo por um ano, sendo gestora de uma política pública, o Acesso a São Paulo. E, enfim, depois me tornei, em 2016, vereadora, sendo a vereadora mulher mais jovem da história da nossa cidade. Eu sou contra a reeleição no mesmo cargo, e hoje eu estou disposta e preparada para ser prefeita de Taubaté, não só pelo meu currículo, que eu resumi aqui para vocês e que é o material que eu entrego para a população, mas principalmente porque eu conheço a cidade, porque eu vivo a cidade, eu uso o serviço público, eu andei de ônibus por muitos anos do Secap ao centro para estudar ali, fazer balé clássico, como eu era bolsista na escola de artes Maestro Feio Camargo, passava horas, 2 horas no ponto de ônibus esperando, e hoje, 20 anos depois, são as mesmas 2 horas esperando o ônibus no ponto, né? Passaram muitos anos e o problema de sempre, muitos anos, vários governantes e o problema de sempre. Eu uso o SUS e como prefeita de Taubaté eu vou continuar usando a saúde pública. A minha mãe esperou 2 anos por um médico reumatologista e eu vou zerar a fila de espera por médico da saúde porque eu uso o SUS, vou continuar usando para avaliar o serviço e eu garanto que é possível fazer isso porque eu conheço o orçamento público. É meu tema de estudo da faculdade, da minha profissão. Sei que dá para resolver os problemas antigos de Taubaté e preparar a nossa cidade com geração de emprego para o futuro. Essa acho que é a principal ideia e um resumo da minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Lorene. Salvador, por favor. Muito obrigado, Flávia, pelo convite, ao pessoal do Espaço Elabora. Uma alegria grande poder estar conversando com vocês. Boa noite, Lorene. Alegria poder estar participando com você dessa conversa, desse debate, né? E vamos lá. Na verdade, eu comecei a minha militância política lá aos 12, 13 anos de idade, há 50 anos atrás, né? No bairro que eu moro até hoje, há 61 anos, na Vila Jabuticabeira. Sou nascido em Taubaté também e moro aqui há 61 anos. E a Vila Jabuticabeira, naturalmente, lá, 50 anos atrás, quando eu tinha uns 12 anos de idade, não tinha absolutamente nada de infraestrutura, não tinha energia elétrica, não tinha água. Meu pai tinha uma mercearia aqui na Vila Jabuticabeira, e ali era o ponto de encontro da população, que vinha ali comprar o pão, comprar o leite, enfim, onde as pessoas reclamavam das condições do bairro. E eu ali ainda garoto acabei aprendendo a fazer os primeiros abaixo-assinados ali para poder reivindicar dos vereadores, reivindicar junto ao prefeito, para poder fazer as melhorias que a gente gostaria que fizesse no bairro, né? Por conta daquele envolvimento, digamos assim, né, na vida da sociedade, na vida coletiva, quando eu fui ao ginásio, eu estudei no ginásio no Senac, né? E depois estudei no colégio, no IBESA, enfim, eu tive uma militância intensa naquilo que a gente chama de movimento estudantil no ginásio do colégio, que era o Grêmio Estudantil, né, para poder organizar campeonatinho de futebol, campeonatinho de ping-pong, teatro, né, e aí para poder fazer as reivindicações que a gente julgava naquele momento que eram importantes para poder melhorar a qualidade do ensino e da vida dos estudantes ali na escola, enfim. Do mesmo modo, quando entrei na faculdade novo, né, com 17 anos já estava na faculdade, no primeiro ano de Unital, cursei Engenharia Civil, e aí a Unital tinha acabado de nascer, em 1974, 75 foi o primeiro ano da Unital, e nós organizamos um grupo de estudantes dos vários cursos, que nós chamamos naquele momento de Grupo Mudança, que era um nome
político que nós havíamos escolhido, né, de alunos de todos os cursos, para que nós pudéssemos organizar um movimento estudantil, né, na Universidade de Taubaté. E o primeiro processo de eleições, né, dos diretórios na Universidade de Taubaté, nós vencemos todos os diretórios estudantis, disputamos com outras chapas, e o grupo do qual eu participava venceu todas as eleições de diretórios setoriais, de representação no Conselho Departamental da Universidade, do Diretório Central, à exceção, naquele momento, do Diretório Setorial da Faculdade de Direito, que já apresentava uma formação, um perfil mais conservador, e nós perdemos, né? Mas ganhamos todos os demais. Naquele momento, na década de 70, eclodia no Brasil um movimento muito forte de organização popular em torno das associações de moradores. Participei intensamente da formação da Associação de Moradores da Vila Jabuticabeira, do loteamento Padre Cursino, que é exatamente de onde eu estou falando nesse momento, na minha casa, né? E fui o primeiro presidente da Associação de Moradores da Vila Jabuticabeira do loteamento Padre Cursino. Depois me tornei vice-presidente, a minha vice-presidente se tornou presidente, e ajudamos naquele momento a criar cerca de 35 associações de moradores na cidade de Taubaté, nos vários bairros, Burilândia, Três Marias, Parque São Luís, Bairro do Barranco, Parque Ipanema, Jardim Resende, São Gonçalo, Bonfim, Independência, Baronesa, enfim, e formamos naquele instante a Federação das Associações de Moradores de Taubaté. No período que eu estava na faculdade, também sempre buscando a melhoria da qualidade de vida, do coletivo onde eu vivia, eu também vou participar dos movimentos de organização sindical, do Sindicato dos Engenheiros e Associação de Engenheiros de Taubaté. Então, venho de um processo de militância dos movimentos populares intenso. Por conta disso, participei intensamente do processo eleitoral de Taubaté, especialmente da eleição de 1982, por conta do resultado que nós obtivemos, e o grupo nosso elegeu 2 vereadores, o segundo mais votado, que era o marido da minha presidente na Associação de Moradores, que foi o vereador Arnaldo Ferreira dos Santos, e o 5º mais votado, que foi o meu irmão, o vereador Marcelo Fuad, ambos aqui da Vila Jabuticabeira, que é um bairro pequenininho, né? Não tem quantidade de eleitores para eleger nenhum vereador, mas nós elegemos 2 com muito potencial. O nosso grupo tinha um belo potencial político. Eu fui trabalhar na prefeitura como engenheiro, fui chefe da área de projetos da prefeitura, de fiscalização de obras particulares, de elaboração de projetos de obras públicas, de cadastro técnico. Depois me tornei assessor de planejamento, que cumpre o papel do secretário de planejamento da prefeitura. Acabei me elegendo prefeito em 1988, fui eleito o prefeito mais novo da história de Taubaté e o mais bem votado até hoje da história da nossa cidade, por um período de 4 anos, num período marcante da história do país, porque as administrações que me antecederam tiveram 6 anos, eu tive um período de 4 anos apenas, um período complexo de mudanças institucionais do país, porque a gente tinha acabado de viver a aprovação da Constituição da República de 88, aí passamos pelo processo, pela experiência de aprovação da Constituição do Estado, da Lei Orgânica dos Municípios, uma grande mudança institucional, um período complexo do ponto de vista político, porque nós tivemos eleições praticamente todo ano, a eleição de 88, quando eu me elegi prefeito, eleição de presidente da República em 89, que naquele momento foi descasada, eleição de governador em 1990, 1991 não houve eleição, mas a gente já vivia a eclosão do processo de cassação do presidente da República na época, e o início dos debates com vistas ao plebiscito para discussão de forma e regime de governo que ocorreria lá em 1993. E depois, em 1992, já a eleição de sucessão da prefeitura. Então, um período politicamente muito complexo e um período economicamente, certamente o período mais complexo da história do nosso país. Nós tivemos um período de 5.200% de inflação no período de 4 anos. Tivemos 3 moedas, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo. Tivemos uma experiência ruim, péssima, inusitada na história do mundo aqui no nosso país, que foi a elaboração de uma tabela de conversão de preços, que era o tal da URV, Unidade de Referência de Valor, que a gente chamava de tablita, para poder converter preço, porque era impossível fazer qualquer planejamento, porque o preço das coisas subiam diariamente, 2, 3 vezes, muitas vezes. Tá? Então, um período de extrema dificuldade para poder administrar e para poder planejar. Eu fiz um belo governo, graças a Deus, fizemos uma quantidade gigantesca de obras,
Tenho orgulho de dizer que fui o prefeito que mais fez obras na história de Taubaté, mas tenho muito mais orgulho de dizer que fui o prefeito que mais investiu no campo das políticas sociais. Eu fico feliz quando eu ouço a vereadora Lorene, minha amiga, falar da defesa das políticas públicas, do SUS, enfim, é muito importante, Lorene. E no tempo que eu fui prefeito ainda não existia SUS. O SUS estava começando a nascer, né? E no tempo que eu fui prefeito, embora não existisse o SUS e as transferências de recursos que hoje existem a partir do SUS, a partir do Fundeb, enfim, no tempo que eu fui prefeito não havia fila para poder pegar remédio, não havia fila para poder entrar no sistema, não havia fila para poder marcar cirurgia, não havia fila para poder marcar consulta com especialistas. Eu encontrei a cidade com 7 postos médicos que tinham clínico geral e dentista, ampliei, reformei, dobrei o número, deixei com 14, com clínico geral, dentista, ginecologista e obstetra, pediatra, assistente social, psicólogo. Fizemos um grande trabalho de tratamento de saúde preventiva nas escolas da nossa cidade. Eu fico feliz quando eu ouço a Lorene falar que ela era bolsista, talento da escola Fego Camargo. Quem criou a Bolsa de Estudo para talentos na Fego Camargo fui eu, enquanto prefeito, como criei o Sistema Municipal de Bolsa de Estudos. Trabalhamos para poder promover o desenvolvimento econômico da cidade, com o momento em que se construiu o primeiro shopping center em Taubaté, os 2 distritos industriais que tem em Taubaté hoje. Minuto, tá, Salvador? Um minuto? Um minuto. Meu Deus do céu. Bom, e depois, nesse período, eu fui presidente do CODIVAP, fui representante nacional de prefeitos no Consórcio Nacional de Seguridade Social, fui superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, fui gerente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, fui diretor da Companhia de Transportes de São Paulo Transportes, que são grandes empresas no mundo. Tive a oportunidade de ser deputado por 2 vezes e tenho uma experiência acumulada, além disso, eu diria no campo acadêmico, porque fiz gestão pública, fiz escola de governo, fiz direito constitucional em nível de pós-graduação e me sinto bastante preparado, qualificado, experiente. Sou o único ex-prefeito vivo da história de Taubaté, que sou ficha limpa, né, que posso concorrer às eleições, porque os demais não podem, porque tem condenação. Tenho muita honra de nunca ter sido acusado por fazer desvio e uso indevido de dinheiro público. E, portanto, me sinto bastante qualificado para poder me colocar à disposição do povo de Taubaté, especialmente nesse momento em que a gente vive uma grave crise social e econômica aqui em Taubaté. Eu costumo dizer, para poder encerrar, que a nossa cidade está bonita por fora, mas ela está doente por dentro. A população não sabe disso. Temos uma dívida de quase 400 milhões de reais e nós precisamos ter condições de administrar isso. E eu me sinto preparado para poder colocar Taubaté novamente no rumo do desenvolvimento. Obrigado. Obrigada, Salvador. Agora nós vamos iniciar o segundo bloco com as perguntas que foram enviadas pelo público, tá? Vamos começar pela Lorene para que ela possa ter tempo de responder uma pergunta do público, tá, Lorene? Bom, essa é uma pergunta do público, tá? Em uma live no Facebook, você disse que o vice tem um papel muito importante, até porque caso aconteça algo com você, é o vice que comandará a prefeitura, como ocorreu com o Temer na presidência. Acompanho você por se dizer progressista, mas a escolha do seu vice nos coloca em grande risco de termos uma prefeitura comandada por um coronel. Por que você decidiu colocar a população de Taubaté neste risco, mesmo com tanto sofrimento acarretado no país nos últimos anos, com muitos militares em cargos de comando nos ministérios em Brasília? 7 minutos, tá, Lorene? Tá. Bom, obrigada pela pergunta, por poder falar desse tema. Eu não coloquei a população de Taubaté em risco nenhum. Eu sou a primeira pessoa, me colocando para a gente, a não gostar de rotular ninguém, né? O pessoal tenta me rotular e os progressistas normalmente são os que defendem isso, né? Da mesma fórmula, eu não rotulo o militar só pela farda, né? Eu sempre gosto de ver o ser humano que tem antes de qualquer coisa. Assim como eu não rotulo bandido, assim como a gente não gosta de rotular favelado, assim como a gente não gosta de ter preconceito com a população preta, que infelizmente são as mais perseguidas, inclusive pela polícia da nossa cidade, no nosso país, né? Porque vem a população preta já periférica como um risco à segurança pública, quando muitas vezes não tem nada a ver. Então, acho que, infelizmente, a população em geral
está vivendo um momento muito difícil da política do nosso país, que é um momento dos extremos, que é um momento de antagonizar. Ou é isso, ou é aquilo. Ou é branco, é preto, ou eu fazendo política de um jeito diferente. Eu fico muito feliz de estar aqui ao lado do Salvador Courier, que é um político que eu admiro, que eu acredito, que eu fico grata de poder concorrer essas eleições ao lado dele, para aprender com ele, que pode carregar esse título, como ele falou, ser o único ex-prefeito de Taubaté que tem condições de concorrer de novo, porque não está com nenhuma sujeira, digamos assim, na sua ficha, né? E ele é um cara que faz uma política, mas que vem de um jeito mais tradicional, né, de se pensar. Sei que ele próprio, individualmente, independente do partido dele, tem muitas afinidades comigo. E uma das minhas questões que eu trago de novidade da política tradicional, embora eu respeite todos os que vieram antes de mim, é de não me preocupar com rótulo. E é não me preocupando com rótulo que eu fiz a composição da minha chapa, sem colocar de forma nenhuma Taubaté em risco. Porque antes da farda do coronel Paulo Ribeiro, vem o homem, Paulo Ribeiro, que é um nordestino, irmão, tem 10 irmãos, filho de uma mãe, uma mulher que cuidou de 11 filhos e que fez com que ele fosse um homem humilde, honesto, amoroso, que foi um policial que dentro da polícia trabalhou na corregedoria da polícia. O coronel Paulo Ribeiro, antes que as pessoas julguem ele só pela farda, só pelo rótulo, né, o que a gente faz com outros, às vezes a gente aplica também da mesma forma. O pessoal mais progressista costuma dizer que não gosta, né, do pessoal de direita, conservador, que rotula a pessoa preta, pobre, a mulher jovem, pela sua roupa, mas rotula da mesma forma, né? Então, antes da farda do coronel Paulo Ribeiro, tem um homem honesto, do bem, amoroso, um homem que é nordestino, que valoriza muito a mulher, porque valoriza a sua mãe, que cuidou de 11 filhos sozinha, trabalhou na corregedoria da polícia, prendendo justamente policiais, prendendo policiais corruptos, prendendo policiais que faziam errado, militares que faziam coisa errada dentro da polícia. Trabalhou ao lado de uma mulher, a coronel Eliane Nicolucci, uma mulher na qual eu confio e acredito que também é uma mulher forte, pioneira dentro da Polícia Militar, foi a primeira comandante mulher da história do 5º Batalhão da Polícia na nossa região aqui do Paraíba. Tem todo este histórico, por isso eu não coloquei de forma alguma Taubaté em risco nenhum, porque o homem, Paulo Ribeiro, que está ao meu lado, é um homem amoroso e inteligente em quem eu confio muito. Ele tem como lema mais inteligência, menos truculência para a polícia. Ele não acredita numa polícia truculenta, violenta, que maltrata pessoas. Ele inclusive, é das artes, é um homem que faz teatro, que também estudou no Fego Camargo, que já fez apresentações teatrais no nosso Teatro Metrópolis. É um homem que ama a cultura, que criou a cantata de Natal do nosso batalhão da Polícia Militar, que a população de Taubaté gosta tanto. É um homem que pula carnaval. A última polêmica agora foi ele pulando carnaval fantasiado, porque o pessoal não sabe direito, essa coisa da confusão do rótulo do direita e esquerda. E aí eu quero dizer para vocês, a verdade às vezes não é o que mais agrada ao seu ouvido, é a consciência. E a minha verdade é que eu não sou uma política que tem rótulo. Se tentar me rotular da esquerda, da direita, do progressismo, do liberal, do conservador, não vai conseguir, porque eu vou fazer com base na minha profissão, nos meus estudos e no sentir na pele, porque eu sinto na pele os problemas do povo, porque eu uso o serviço público, eu vou procurar a solução melhor para resolver os problemas do povo. E não me importa de que lado, de que rótulo essa solução tenha. E uma solução para resolver o problema do povo de Taubaté e para alcançar a prefeitura foi ter Paulo Ribeiro ao meu lado, um homem honesto, do bem, que vai me ajudar com inteligência e não com truculência a governar a cidade de Taubaté. Obrigada, Lorene. Se você me permitir, eu posso complementar a sua fala. Eu sou pesquisadora, eu sou historiadora e minha pesquisa é justamente a ditadura militar. E eu acredito que o fato de nós não termos resolvido a ditadura
com a anistia ampla e restrita, o Brasil não discutiu a questão militar. Então, pode ser essa a razão de hoje nós termos este rótulo tão negativo em relação aos militares. Até porque os militares, naquela época, que questionaram, né, o golpe e a ditadura, eles foram perseguidos, aposentados compulsoriamente, né, foram alguns assassinados, né? Então, acredito que venha daí, desse não passar a limpo a nossa história, que venha essa questão em relação ao seu vice, né? E também porque hoje nós vivemos no Brasil um governo federal que tem... Claro, você me fez lembrar disso. Então, também porque agora no governo... O Paulo Ribeiro contou isso na história dele. E que ele também lutou contra a ditadura. Então, isso acontece, você tem até documentário falando, né, os militares que disseram não, né, que foram contra e que foram perseguidos. Mas eu acho que essa memória voltou para nós à medida que no governo federal hoje ele foi integrado também por militares, né, e nós estamos vivendo retrocessos inaceitáveis para esse país, na questão ambiental, na questão democrática, né, a limitação da nossa democracia a partir de perseguições e tal, e com os militares integrando o governo, volta esta memória negativa que os militares tiveram e têm na nossa história, né? Então, acredito que possa ser isso que gera essa polêmica toda. Pode ser que seja. Isso, né? Obrigada. Imagina. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Salvador. Salvador, mais uma pergunta do público, tá? O PT se tornou um partido polêmico, envolvido em diversas acusações nos últimos anos. Mesmo assim, você decidiu concorrer pelo PT. O que você gostaria de falar sobre a sua escolha? Bom, quem me conhece desde a minha infância sabe que eu estive a minha vida toda ligado aos movimentos populares, ao debate popular. Tenho sim uma posição progressista, me considero uma pessoa do campo progressista que sempre defendeu as políticas de interesse do povo, especialmente do povo mais humilde, defendendo o combate às desigualdades sociais, defendendo a redução das desigualdades, defendendo o fim dos preconceitos, combatendo o preconceito em qualquer que seja a sua classificação, enfim, qualquer que seja a sua área, e sempre assumir posições de defender políticas que vão ao encontro do interesse da nossa população, especialmente da parcela da população mais carente, mais necessitada. O PT, quando nasceu, ele nasceu desse modo e ele defendeu, na sua carta de princípios, consta, né, que o nosso partido era um partido que sempre esteve ao lado do povo, daí até o nome do partido. Né? Bom, eu sempre tive as minhas posições, nunca escondi as minhas posições. Estou no PT já há 17 anos, né? E considero que não seria honesto da minha parte, por ter a formação que eu tenho, né? Não seria honesto da minha parte que eu deixasse o partido para poder pensar em disputar as eleições. Até porque se há qualquer desvio no partido, se há pessoas que se houve a ocorrência de pessoas que possam eventualmente ter cometido algum tipo de desvio no partido, né, eu não faço parte do partido para poder defender desvio, defender irregularidade e defender erro, até porque eu estou absolutamente convencido que não é isso que o partido defende. Então, o que eu penso? Eu penso que eu tenho que ficar no partido para poder lutar para defender os meus ideais e para fazer com que o partido siga nos rumos para o qual ele foi criado, para o qual ele foi idealizado. Não seria honesto da minha parte ir para um outro partido, qualquer que fosse, para poder esconder, e eu tenho certeza absoluta que as pessoas que hoje podem eventualmente me questionar pelo fato de ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores seriam as mesmas pessoas que iriam me questionar pelo fato de eu ter saído do Partido dos Trabalhadores e sendo uma pessoa que sempre defendeu as políticas no campo progressista e deixou o partido apenas para poder disputar as eleições. Então, alguns fatos que me levam a reafirmar a minha convicção. O outro fato é de que nós sabemos, né, que aquilo que a gente fala na linguagem de mercado, na linguagem que as pessoas dizem que CNPJ não comete irregularidade, empresa não comete irregularidade, partido não comete irregularidade, religião, igreja não comete irregularidade, clube de futebol não comete irregularidade. Quem comete irregularidade são pessoas. E eu não defendo, independentemente de partido, eu não defendo pessoas que
cometem irregularidade. Aliás, eu tenho uma vida limpa e tenho orgulho de falar da minha vida, né? Como disse ainda há pouco, sou do PT e sou ficha limpa. E dentro do PT está cheio de gente ficha limpa. E se eventualmente pode ter alguém que possa ter cometido aquele erro, a gente não pode imaginar que o partido seja contaminado ou que todas as demais pessoas daquele partido paguem pelo erro, né? Paguem pelo erro de outras pessoas que cometeram. Eu sou daqueles que pensam que aqueles que cometeram erro, investigado, provado o erro, tem que pagar, né? E sou também daqueles que assumam posições políticas e defendem as suas posições políticas, e por isso eu reafirmo as minhas posições em defesa do nosso povo mais humilde. Disse aqui na minha primeira fala que fui o prefeito que mais fiz obra, mas muito mais me orgulho de dizer que fui o prefeito que mais investi em políticas sociais, mais desenvolvi políticas sociais, e por isso eu me sinto absolutamente tranquilo de estar onde eu estou. A decisão estratégica que a gente tomou de sair sozinho, inclusive, isso é importante dizer, o PT não fez coligações, porque nós entendemos que, em função do período que o nosso partido vem sofrendo ataques, vem sofrendo a construção de versões da história que levam o nosso partido a ser acusado, agredido, depois de ter feito o melhor governo da história desse país, né, de ter permitido com que nós crescêssemos para a sexta economia do país, termos diminuído o número de desemprego a números historicamente positivos, com o menor desemprego da nossa história, com os melhores salários para os trabalhadores, com as condições sociais e econômicas para que os nossos trabalhadores pudessem comprar a sua casa, comprar o seu carro, viajar, com a maior quantidade de investimentos da história do país, enfim. Eu tenho convicção de que, se nós fizéssemos qualquer aliança em qualquer direção mais no campo progressista, ou mais no campo do centro, no campo conservador, para que nós pudéssemos construir a nossa candidatura, nós sofreríamos a crítica daqueles que nos fazem a crítica hoje por termos optado por sair pelo Partido dos Trabalhadores, e se viéssemos a vencer as eleições, viermos a vencer, como eu tenho fé que venhamos a vencer, iriam dizer que nós vencemos as eleições por causa do outro. Se nós viéssemos a perder as eleições, iriam dizer para os outros que perderam as eleições por nossa causa. Então, na verdade, tem uma narrativa construída ao longo desses últimos anos de atacar o partido, porque há uma narrativa de ataque ao PT, né? E por conta disso nós tomamos a decisão de sairmos apenas o PT, com candidatura própria, com prefeito, com vice. Temos a Cecília Gabriel, que é minha companheira, minha querida amiga, que é a nossa vice, é uma pessoa extremamente ligada aos movimentos populares, presidente da Associação de Moradores, presidente de escola de samba, uma pessoa fortemente ligada aos movimentos culturais, ao movimento do bairro, uma pessoa ligada intimamente à população, para que nós pudéssemos mostrar a nossa cara para a população, para que a população nos conheça. Decidimos fazer um programa de governo participativo, como sempre fizemos, criamos uma plataforma digital para poder convidar o povo que apresentasse contribuições para que nós tenhamos um programa de governo. Estou absolutamente seguro, com muita confiança, que apresentamos o melhor plano de governo para o povo de Taubaté. E o povo de Taubaté vai escolher. É importante que o povo tenha essa consciência. Ele vai escolher entre ter um prefeito que é ficha limpa, que tem uma experiência larga em administração pública, de ter administrado em crise, que pode tirar a nossa cidade do buraco, que tem o melhor programa de governo para a nossa cidade, e deixar de nos escolher para poder escolher outro pelo simples fato de estar no outro partido, e o que é pior, em partidos que cometeram ao longo da história muito mais erros do que cometeram no nosso partido. Isso, evidentemente, que não justifica os erros de um ou de outro, mas o que eu quero dizer é que, se há problemas, há problemas em todos os partidos. Então, isso não pode servir-se para contaminar o debate eleitoral, e muito menos para que eu fugisse desse debate, escondesse quem eu de fato sou, quem eu sempre fui, como eu sempre agi, para poder simplesmente disputar as eleições. Estou enfrentando esse debate com muita tranquilidade, com muita confiança. Tenho sentido que as pessoas entendem essa nossa decisão, e estou com muita esperança de que a gente vai vencer as eleições. Muito obrigado aí a quem fez essa pergunta. Na verdade, eu acho que a gente volta ao tema que a Lorena abordou da questão do rótulo, né? E é um rótulo que caiu sobre o PT, construído a partir de muita desinformação,
né, e de intencionalidades dos grupos que tomaram o poder no Brasil. Então, o que ela falou é muito importante, porque assim, o rótulo empobrece o debate político e o potencial de transformação política. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e também, como o Salvador falou, CNPJ não comete ilícito, quem comete é CPF. Vamos lá, Lorene, você tem tempo para mais uma pergunta? Vou fazer mais uma correndo com vocês aí. Então, tá bom. Estou com a outra aqui. Mas vai dar certo. Tá. Temos ouvido muitas acusações de uso indevido de dinheiro público na atual gestão na prefeitura. Se eleita, você solicitará auditoria nas secretarias? Sim, sem dúvida. Na prefeitura como um todo, nós vamos auditar os contratos, e eu já tenho mandado a mensagem para os empresários, fornecedores, que não é para ter medo, porque quem trabalha honestamente não precisa ter medo. A única coisa que eu vou cobrar de prestador de serviço, de empresário, é que preste o serviço adequadamente. Então, quem trabalha direito não tem que ter medo coisa nenhuma, né? Empresário que presta o serviço direito, corretamente, pelo jeito, acho que vai ser mais fácil para eles, porque eles não vão ter que pagar patrocínio, não vão ser cobrados por patrocínio para o time de vôlei e coisa do tipo, não vai ter pedágio na prefeitura, coisa que prejudica ainda mais, né, o prestador de serviço. Nós vamos ser parceiro dos prestadores de serviço, porque o que a gente quer é um serviço bom prestado à população. Então, audito sem medo, principalmente a dívida, que o Salvador já citou, de quase 400 milhões de reais. Nós temos uma dívida importante do IPMT, do Instituto de Previdência, que coloca em risco a aposentadoria do servidor público de Taubaté, e entre pagar a dívida de banco, do empréstimo do CAF, que o prefeito fez de 60 milhões de dólares em nome do povo de Taubaté, e pagar a dívida do IPMT, que garante a aposentadoria do servidor público, sem dúvidas eu pago o IPMT totalmente, e a gente vai ver o que é que vai fazer com o CAF. Então, sem medo, tranquilamente, nós vamos auditar e corrigir as falhas. E eu também vou fazer o orçamento base zero. Eu vou iniciar o orçamento de Taubaté do zero, com coragem aí para fazer diferente, porque Salvador pode me dizer aqui, pode me confirmar, porque conhece muito a administração pública. É um desafio começar do zero, mas eu não vou seguir as ações e programações e a aplicação da inflação com o INPC, IPCA, como tem sido feito ano após ano, seguindo os erros antigos de anos passados e só empurrando com a barriga. Eu vou começar o orçamento público do zero, para fazer o próximo orçamento que eu vou preparar. Lorene, se você tiver que ir e quiser se despedir também do nosso público, aproveitar, você ainda tem tempo. Tá bom, eu agradeço. Vocês devem estar até ouvindo aqui que já começou a outra reunião que eu vou participar. Muito obrigada pelo tempo. No fim das contas, a gente conseguiu ficar em uns 40 minutos, né? É uma pena não poder ouvir mais do Salvador Curie, pessoa de quem eu gosto muito, com quem eu aprendo muito. Obrigada, Flávia, Espaço Elabora, pela oportunidade. Obrigada pelas perguntas. Eu adoro responder qualquer tipo de pergunta. Salvador sabe, quando a gente não deve nada para ninguém, quando a gente faz política com tranquilidade, com honestidade, com base na verdade que a gente acredita, do nosso coração, não tem pergunta que cause medo na gente. E é isso aí. Eu gosto de falar justamente das coisas mais emblemáticas. Os que mais tiverem dúvidas, eu gosto de falar, de esclarecer com a maior tranquilidade do mundo. Eu agradeço a todos vocês que perguntaram, a oportunidade de vocês. Boa noite. Lorene, 23, vamos ter coragem de fazer diferente e eleger a primeira prefeita mulher da história de Taubaté. Obrigada. Obrigada, Lorene. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lorene. Vamos lá, então, Salvador, continuamos. Mais uma pergunta. Quais as suas propostas para os servidores públicos? Comente também sobre a fila de espera dos serviços de saúde, tanto em relação ao atendimento médico, cirurgias, quanto em relação à saúde bucal, mental e outros. Sabemos que hoje a transparência nas filas de espera é zero.
Bom, em relação ao funcionalismo público, a resposta é simples, objetiva, né? Eu vou fazer nova reforma administrativa, como eu fiz quando fui prefeito, né? Reorganizei, reestruturei todo o funcionalismo. Eu tenho orgulho de dizer, Flávia, que eu sou o único prefeito da história recente de Taubaté, dos últimos 40 anos, que fez com que a prefeitura não recebesse nenhum só processo de contestação no campo trabalhista por causa de contratação errada, por algum problema de perseguição, de assédio, de maltrato de funcionário. Aliás, hoje saiu no Jornal da Cidade que o ex-prefeito, pai do atual prefeito, foi condenado a pagar, em última instância, nos próximos 15 dias, um valor, uma multa de R$915 mil, quase R$1 milhão, pelo fato dele ter desmontado a estrutura do funcionalismo que eu criei no meu governo. Ele foi condenado exatamente pelas ações que ele adotou no período do governo que ele me sucedeu, de 93 a 1996. Essa denúncia que ocorreu, inclusive, partiu de uma denúncia minha, de um processo do Ministério Público, e ele foi condenado porque ele desmontou, ele desorganizou todo o sistema de organização, de reestruturação do sistema da administração pública, né, do funcionalismo público que nós tínhamos criado naquele momento. Eu vou refazer a reforma administrativa, vou mandar à Câmara Municipal, estudando como fizemos lá naquele momento, pontualmente todos os casos de todas as secretarias, no campo da educação, da saúde, da obra, da administração, propriamente dito, né? E vamos mandar um novo projeto de lei à Câmara Municipal para a gente poder reestruturar, novamente reafirmando a necessidade e a obrigação de contratação apenas por concursos públicos, né? Reorganizando as carreiras, estruturando as carreiras, estruturando os critérios de ascensão dentro da carreira, e evidentemente estamos organizando a carreira, para poder acabar com o apaniguamento que existe hoje, porque uma diretora de escola, por exemplo, com todo o respeito que a gente tem a todas as diretoras de escola, aliás, hoje, especialmente no Dia dos Professores, a gente precisa manifestar o nosso respeito, o nosso carinho, né, a todas as professoras e professores da nossa cidade, do mundo, por sua dedicação na formação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos cidadãos, né? E a gente não pode ter a direção de um processo de ensino feito por escolha política. A gente precisa ter critérios técnicos, a gente precisa ter critérios transparentes, a gente precisa ter participação da sociedade, o conjunto de funcionários da educação, os pais dos alunos, os alunos, no processo de escolha dos seus dirigentes, e a gente tem que estabelecer uma relação de diálogo com a sociedade em todos os setores. Né? Então, isso é fundamental que a gente faça. Vamos recuperar os benefícios, os direitos que os funcionários perderam, cesta básica, plano de saúde, nós vamos recuperar, vamos trabalhar no sentido de poder oferecer novos direitos, organizar a distribuição de cesta básica, não para uma parcela do funcionalismo, mas para o funcionalismo como um todo, o vale transporte para aquele que mais precisa, para aqueles que estão na faixa salarial que demandam o vale transporte, que, aliás, diga-se, é obrigação. E aí, como o ex-prefeito, naquele momento, transforma os funcionários do regime estatutário para o regime seletista, mais ainda porque os funcionários de regime seletista têm o direito de ter o seu plano de saúde, de ter o seu vale-transporte, de ter o seu vale-alimentação, de ter a sua cesta básica, e nós vamos restabelecer isso. Né? Vamos resolver o problema do fundo de garantia, porque nós temos um grande problema do fundo de garantia, porque o prefeito transforma os funcionários do estatutário para seletista, e na hora que ele demite um funcionário, ele considera, para efeito de pagamento de direitos, como se fosse estatutário e não paga o direito de fundo de garantia. Então, nós temos um passivo gigantesco, que isso não está sendo discutido, e que precisa ser discutido, porque muitos ex-funcionários foram à justiça para poder requerer o seu direito de receber fundo de garantia, e terão direito, vão ganhar na justiça, e, portanto, nós vamos ter que resolver esse problema. Vamos resolver o problema do Instituto de Previdência, que, do mesmo modo, vive uma situação de dificuldade hoje por conta de um crime cometido, porque a prefeitura desconta o dinheiro do funcionário, não transfere para o Instituto de Previdência, não paga a parte patronal, usa esse dinheiro para outra finalidade, e esse dinheiro é do servidor para efeito de formar o fundo para a sua aposentadoria, para a sua pensão. Então, isso é um crime, nós vamos, inclusive, apurar isso do ponto de vista administrativo, jurídico, porque a responsabilidade de quem cometeu esse crime precisa ser apurada. E vamos equacionar a dívida junto ao Instituto de Previdência para que nós possamos dar segurança aos trabalhadores, para que eles possam ter a segurança, a tranquilidade de que eles vão se aposentar, de que as pensionistas, os pensionistas vão receber as suas pensões tranquilamente. Não é?
E uma atitude que ela é imediata, Flávia, imediata, e digamos que é assim, no primeiro instante, é acabar com o assédio, é acabar com a perseguição, porque hoje a administração pública trata o servidor público na base do chicote, amedronta, causa pânico, ameaça, o funcionário trabalha sobre ameaça, trabalha descontente, trabalha de modo desconfortável, inseguro, uma quantidade enorme de funcionários da prefeitura que, inclusive, estão vivendo problemas de saúde mental, de pânico, inclusive, por conta do risco das ameaças, especialmente diante de uma situação de desemprego grande que nós temos hoje. Então, nós precisamos restabelecer as condições de dignidade do servidor e, como eu fiz, eu vou fazer novamente. Quero aqui assumir um compromisso público com os funcionários, e que nós vamos restabelecer. Me desculpa, Flávia, me repete a segunda parte da pergunta? Sim, claro. A segunda parte é para falar um pouco sobre as filas de espera dos serviços de saúde. Perfeito. E da falta de transparência nessas filas de espera. Essa é uma pergunta que requeriria uns outros 7 minutos para poder responder, Mas vamos lá. Na verdade, assim, o grande problema que nós temos, e é muito interessante isso, que hoje a gente vê a cidade bem servida do ponto de vista da infraestrutura, com UPAs, com o AME que vai se inaugurar, com o SAMU. É importante dizer que essa infraestrutura, esses prédios foram construídos com dinheiro do governo federal, que foram transferidos para a Prefeitura de Taubaté, exatamente como o governo federal era administrado pelo Partido dos Trabalhadores. Isso as pessoas não sabem e a administração pública, de um modo desonesto, esconde, porque cria-se a impressão que foi a Prefeitura que fez e não foi a Prefeitura que fez. Então, isso é importante deixar claro. Do ponto de vista da infraestrutura, nós estamos, de certo modo, relativamente bem servidos. Há necessidade de que a Prefeitura fortaleça o convênio com a Universidade de Taubaté para que nós possamos ampliar não só em tamanho, em quantidade de leitos, mas em especialidades, em estrutura tecnológica, enfim, o HMUT, o Hospital Universitário, para que nós possamos melhorar o atendimento à nossa população. Eu tenho como prioridade a implantação do Hospital da Mulher, do Hospital da Pessoa Idosa, para que a gente possa construir políticas específicas para as mulheres e para as pessoas idosas. E, obviamente, que a partir da criação nós vamos resolver os problemas que hoje tem, que é de falta de vagas para poder fazer cirurgias. Eu tenho visto agora nos últimos dias, e me causa até espécie, estranheza, quando eu vejo o candidato do prefeito, a candidata a vice do prefeito, dizendo que vão criar as condições para que a mulher taubatiana tenha o seu filho em Taubaté. Eu fico envergonhado quando eu vejo uma cidade do tamanho de Taubaté ter que ter a sua população, os seus filhos, os seus cidadãos, saírem de Taubaté para poder ter filho em outra cidade, para poder fazer cirurgia de catarata em outras cidades, cidades menores do que Taubaté. Então, a gente enfrenta fila para poder entrar no sistema de saúde, enfrenta fila para poder marcar uma consulta com um especialista, enfrenta fila para poder marcar a cirurgia, tem que sair de Taubaté para poder fazer cirurgia, e isso é um absurdo, nós não podemos admitir. Agora, isso é fundamentalmente, Flávia, problema de gestão. Obviamente que precisa melhorar a estrutura, como eu falei, de construir o hospital, até para poder ampliar a capacidade de atendimento da população de Taubaté. Há necessidade de que a gente reorganize, reestruture o sistema de contratação de funcionários, como eu acabei de dizer agora no tema anterior, quando a gente vai regularizar a situação, vamos reorganizar a situação dos nossos funcionários. Então, há necessidade de reorganizar e de contratar mais gente para que nós possamos ter condições de dar um atendimento adequado, rápido para a nossa população. Fazer uso intensivo da tecnologia que se dispõe hoje para que nós possamos facilitar a marcação de consultas, facilitar que esse processo de marcação de consultas, de entrega de remédio, marcação de consultas para especialistas, de cirurgia, sejam feitos por meio eletrônico, para poder acabar com essa coisa, especialmente com a necessidade de pessoas que têm dificuldade de mobilidade, as mães gestantes que têm dificuldade para poder se locomover, as pessoas que têm problemas físicos decorrentes de um acidente, que têm que ficar indo enfrentar fila para poder tentar marcar consulta, as pessoas de idade e tal, isso tem que acabar. Então, a gente tem que resolver isso com tecnologia, com mais funcionários, e com organização do sistema, a começar pela transparência do sistema de filas da cidade. E a gente sabe isso, infelizmente. Embora exista a organização de um sistema de filas, que deveria ser respeitado, e na medida em que a prefeitura ofereça a estrutura, acaba a fila, a gente sabe que hoje tem privilégio.
A gente sabe que hoje tem privilégio, pessoas que passam na frente de outros que estão há anos para poder fazer uma consulta, para poder fazer um exame. Isso tem que acabar, tem que ter absoluta transparência, não é? E nós temos condições plenas de organizar, e eu falo isso com orgulho, como respondi já, no tempo que eu fui prefeito, não tinha SUS, a gente não tinha transferência de recursos, que hoje o sistema SUS obriga tanto o governo do estado como o governo federal a repassar, portanto, nós tínhamos menos recursos, e a gente não tinha fila para poder pegar remédio, não tinha fila para poder marcar consulta, tínhamos programas, né, que cuidavam efetivamente da saúde, porque a gente olhava a saúde na ótica de tratamento, de cuidado preventivo, cuidar dos problemas antes que eles ocorram, para que a gente não vá cuidar apenas da doença, que custa muito mais caro do que cuidar da saúde. Eu fiz, Flávio, quando fui prefeito, eu fiz alguns programas intensivos de atenção à saúde na rede escolar, para a gente poder cuidar das crianças, para poder tratar da saúde visual. Então, quando a gente identificava que uma criança tinha problema visual, a prefeitura dava o óculos para a criança. Problemas auditivos, quando a gente identificava que a criança precisava de um aparelho auditivo, a gente dava o aparelho auditivo. Problemas posturais, quando a gente identificava que a criança precisava de uma órtese, de uma prótese, de uma cirurgia, a prefeitura patrocinava, fazia gratuitamente para a população, independentemente dele ter que esperar na fila e de que ele ter que entrar no sistema para poder marcar. A prefeitura provocava, a prefeitura ia lá e identificava o problema e resolvia o problema, né? Então, essas questões precisam ser resolvidas. A gente vai voltar a implantar o sistema de atendimento da saúde à família, para a gente poder tratar preventivamente lá nos bairros, para que os representantes da área da saúde, os agentes da área da saúde, conheçam os problemas das pessoas, das famílias, para que as famílias conheçam os funcionários da área da saúde, para que a gente possa conhecer os problemas, né, da população, os problemas de diabetes, os problemas de pressão alta, né, enfim, todos os problemas que são normais hoje, a gente já identificar, ter esse diagnóstico registrado, sistematizado, né, para que a prefeitura possa, antes que a pessoa tenha problema, a prefeitura possa encaminhar essas pessoas para que acabe com a fila. E tem algo que eu falo insistentemente, que eu ouço sempre, e é habitual que a gente ouça isso, né, nos períodos eleitorais, como que nós estamos vivendo agora, candidatos vindo dizer que vão fazer mutirões para poder acabar com a fila, né? Ainda que a gente faça mutirão para poder acabar com a fila, mutirão não resolve o problema nunca. Porque você vai, faz mutirão, resolve o problema naquele momento, depois não tem eficiência no sistema, a gestão é péssima, e você vai represando, vai acumulando de novo, 2, 3 anos depois você tem que fazer novo mutirão, isso tem que acabar. Nós podemos até fazer um mutirão no primeiro momento, mas você tem que organizar o sistema de modo que você não deixe haver represamento novamente de demanda para poder ficar trabalhando sempre na forma de mutirões. Então, são questões básicas que eu considero fundamentais para que a gente possa organizar o sistema. Ótimo, obrigada. Há um monopólio no transporte público de Taubaté e o serviço, além de caro, é de péssima qualidade. Qual a sua proposta para melhorar a mobilidade da população taubatiana? Flávia, a primeira decisão que a gente tem que tomar, e está tomada, eu diria, da minha parte está tomada, isso consta no nosso programa de governo, é acabar com o monopólio da ABC. É importante dizer que o contrato de concessão da ABC vence em 2024, portanto, no próximo governo. Isso significa que qualquer que seja o próximo prefeito, quem quer que venha a ser prefeito da nossa cidade, ele pode acabar com o monopólio da ABC. Isso tem que ficar claro. E nem todos os candidatos estão dizendo que vão acabar com o monopólio, tem gente que está dizendo que vai estudar, que vai ver e tal. Não é verdade. O contrato acaba em 2024. Evidentemente que o próximo prefeito não pode ficar esperando chegar final de 2023 ou começo de 2024 para poder fazer nova licitação, porque vai continuar tudo do jeito que está. Então, ele precisa começar a discutir a estruturação de um novo modelo de transporte público na nossa cidade já no começo do ano que vem, já no começo de 2021. Para poder fazer um amplo processo de discussão com a sociedade, identificar todos os problemas que a gente tem na nossa cidade. Até porque o transporte, a mobilidade hoje no mundo mudou, inclusive por conta do advento da tecnologia, e na nossa cidade mudou demasiadamente. A nossa cidade ela tem algumas características, né? Ela tem um serviço de mototáxi, poucas cidades têm um serviço de mototáxi. Tem muito serviço de motofrete, mas serviço de passageiro, poucas cidades têm, Taubaté tem. Nós temos um serviço de táxi, que é um transporte público de passageiros individual, um transporte individual, que passa por dificuldades enormes de sobrevivência. Os taxistas passam por dificuldade. Tem taxista que não transporta nenhum passageiro no dia, tem taxista que transporta um passageiro no dia.
Nós temos hoje os aplicativos de transporte individual, a exemplo do Uber, do 99, do BlaBlaCar. Nós temos os aplicativos de locação de veículos, né, não motorizados de transporte, como o caso de bicicletas, de patinetes que estão chegando aí. Já está chegando no Brasil os famosos tuk-tuks que tem na Ásia, que são aqueles veículos de três rodas, né, triciclo, que transportam 2 passageiros ou 3 passageiros no máximo, que tem um custo de transporte relativamente baixo, e por conta da demanda da tecnologia, casada com o desemprego que existe hoje, nós não só temos dificuldade de impedir que funcione, como nós não devemos impedir que funcione, até porque impedir que funcione significa ampliar o desemprego que nós temos hoje, porque muita gente trabalha com esses aplicativos, que é a única fonte de renda que ele tem. É a fonte de sobrevivência dele. Então, nós precisamos enxergar o transporte coletivo como um todo, o transporte público como um todo, a mobilidade como um todo, para poder reorganizar o sistema de mobilidade, e aí eu incluo a questão do trânsito também dentro. Mas, voltando à questão do transporte público, é quebrar o monopólio da ABC, é integrar por bilhetagem eletrônica o sistema, sem que haja necessidade de demissão dos cobradores, porque nós não podemos demitir, porque se a gente for demitir cobrador, o que vai acabar acontecendo hoje é que nós vamos ampliar o desemprego. Nós estamos vivendo um momento da vida da sociedade, da humanidade, da nossa cidade, em que o desemprego é altíssimo. A nossa cidade é uma das cidades do Vale do Paraíba que mais, aliás, é a cidade do Vale do Paraíba que mais sofreu com o desemprego. Então, nós não podemos pensar, em hipótese alguma, em criar mais um desemprego, qualquer que seja. Nós temos que proteger todos os empregos. Então, nós temos que dar garantia da manutenção do trabalho dos operadores de Uber, dos cobradores de ônibus, enfim, mas isso não impede que a gente faça integração por bilhetagem eletrônica. Então, nós vamos construir 4 pontos, nós vamos transformar, adaptar 4 pontos físicos no entorno do centro da cidade, que é a rodoviária velha, o mercado municipal, a Praça Monsenhor Silva Barros, onde hoje tem o supermercado Pão de Açúcar, e um ponto na região entre a Avenida Santa Terezinha e a Avenida do Povo, para que nós façamos pontos de integração, por onde circularão todos os ônibus que vêm de todos os extremos da cidade, qualquer que seja, do extremo leste, do extremo sul, do extremo norte, ele virá, ele circulará em torno da cidade, integrará os 4 terminais, e a pessoa pode descer naquele terminal, pegar um outro ônibus para poder ir para uma outra região. Eu quero aqui dar um exemplo. Se uma pessoa quiser sair da Gurilândia para poder ir para o Quiririm, ele vem da Gurilândia, integra e pega um outro ônibus em qualquer um desses terminais e vai para o Quiririm, sem precisar pagar nova passagem. Mais do que isso, no prazo de 3 horas, se ele sair e for para o Quiririm, resolver o problema que ele tem e puder voltar no prazo de 3 horas, ele não paga outra passagem. Ele continua usando o transporte pelo valor da mesma passagem. Eu vou assegurar a gratuidade para desempregados. Não tem sentido você cobrar transporte coletivo da pessoa que está desempregada. Muitas vezes ele precisa se deslocar para poder procurar emprego, para poder levar o seu currículo, e você vai cobrar a passagem de ônibus dele. Não tem sentido. Vou garantir a gratuidade para os idosos, para as pessoas idosas com mais de 60 anos, que, aliás, é garantido por lei federal, mas aqui em Taubaté não se cumpre a lei federal adequadamente, então a gente vai garantir para as pessoas com mais de 60 anos. Vamos garantir gratuidade para as mães gestantes e para as mães enquanto a criança tiver até completar 1 ano de idade, para que a mãe possa se deslocar, para poder ir ao sistema de saúde, para poder fazer o seu tratamento, fazer o seu exame, para poder fazer o exame da criança. E vamos garantir a gratuidade também para os jovens, para que eles possam ir para a escola, para que ele possa ir ao teatro, para que ele possa ir para o esporte, para que ele possa ir para um show, para que a gente possa estimular que os jovens sejam integrados à vida social da nossa cidade. Outra questão que eu vou implementar também, que é importante, hoje os operadores, os motoristas de Uber, por exemplo, e os motoristas, os entregadores que usam bicicleta, motocicleta, para poder fazer entregas de alimento, por exemplo, exemplo do iFood. E eles pagam uma taxa para o Uber, eles pagam uma taxa para o iFood, e essa taxa, essa parte, esse percentual, que varia de 20%, 25% a 30%, sai da cidade, é dinheiro que deixa a cidade e vai ser aplicado em qualquer outro lugar do mundo, menos na nossa cidade. Eu quero organizar os operadores de Uber, os entregadores, em associações, em cooperativas, enfim, organizamos ele. A prefeitura oferece a infraestrutura para poder desenvolver o aplicativo próprio, o Uber de Taubaté, como a gente queira chamar, o iFood de Taubaté, um nome qualquer que seja,
Isso não tem segredo do ponto de vista tecnológico. Existem várias cidades do mundo que já fazem uso, existem várias cidades do Brasil que já fazem uso disso. E aí, quem vai administrar, quem vai ser o responsável pela utilização desse aplicativo são essas cooperativas, essas associações dos próprios operadores. Portanto, essa parcela que ele pagaria para o Uber, para o 99, para o iFood, fica para eles próprios. Com isso, eles têm condições de melhorar a renda deles, porque eles se matam de trabalhar para poder conseguir tirar um mínimo de renda para poder alimentar a sua família, mas não tem plano de saúde, não paga aposentadoria, não tem nenhum direito. Então, ele passa a melhorar a sua renda para poder pensar em ter algum direito a mais. E o que é mais importante, o dinheiro circula no município, não sai do município, e aí a gente gera riqueza a partir do aumento dessa receita, desses 20%, 25%, 30% que circulam no município, não é? Então, essas são questões assim, que a gente pensa fundamentalmente, que a gente precisa investir, que a gente precisa fazer, são medidas possíveis de fazer, voltando à questão original, que é uma crítica geral da população de Taubaté hoje quanto à qualidade do transporte coletivo, é quebrar o monopólio, e eu fui diretor, o Flávio, da SP Trans, da São Paulo Transporte, que é a empresa que faz gestão do transporte coletivo sobre pneus dos ônibus da cidade de São Paulo, que é a maior do mundo, que administra uma frota de 15 mil ônibus só na cidade de São Paulo, e administra o maior sistema de bilhetagem eletrônica do planeta, que integra a SP Trans, com 15 mil ônibus, a empresa metropolitana de transportes urbanos, que são mais 12 mil ônibus no entorno de São Paulo, Mogi das Cruzes, Diadema, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Guarulhos, Osasco, enfim, que tem mais 12 mil ônibus, portanto, 27 mil ônibus, e que integra também o sistema de bilhetagem do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que transportam 15 milhões de passageiros por dia. Quando eu fui diretor, nós fizemos uma reformulação das regras de modernização da frota e nós obrigamos os ônibus a, num prazo de 10 anos, substituindo 10% da frota por ano para poder se modernizar e ter ar-condicionado, ter Wi-Fi, ter tomada USB, ter um sistema que a gente chama de tecnologia de ajoelhamento, em que o ônibus pode abaixar no momento em que ele está no ponto de ônibus, para poder diminuir a altura entre a calçada, entre o ponto de ônibus, para poder facilitar a acessibilidade das pessoas que têm dificuldade de locomoção. Vamos fazer com que os ônibus sejam ambientalmente corretos, vão funcionar com combustíveis menos poluentes, mais silenciosos, para a gente poder melhorar a qualidade do meio ambiente da nossa cidade. Então, são uma série de medidas que vão permitir com que a gente modernize o nosso sistema de transporte. E, como eu disse, como nós vamos fazer com que a gente vai quebrar o monopólio e o novo contrato será feito no máximo, ao final do governo, porque nós vamos passar o ano inteiro estudando, né, a administração toda, e é importante a gente observar o seguinte, Flávia, o serviço hoje é de péssima qualidade, e a população, muitas vezes, ela não tem a clareza e reclama da empresa, porque a empresa presta um mau serviço, é verdade, presta um mau serviço, mas a responsabilidade principal não é da empresa, a responsabilidade principal é da prefeitura, porque o serviço não é da empresa, o serviço é da prefeitura. A empresa presta serviço porque a prefeitura contrata a empresa para poder prestar um serviço que é dela, que é da prefeitura. Então, se a prefeitura não determina para a empresa que ela cumpra um bom serviço, ela não vai cumprir um bom serviço. Se a prefeitura determina que ela cumpra um bom serviço, ela terá que cumprir um bom serviço, inclusive sob pena de poder perder o contrato, ter que pagar multa, ter que ser punida pela administração pública. E isso a gente vai fazer a partir do primeiro minuto do nosso governo. A empresa vai ter que colocar mais ônibus, vai ter que melhorar a qualidade, vai ter que fazer os itinerários, não é o itinerário que a empresa quer, é o itinerário que a prefeitura determina que ela tem que fazer, cumprir os horários que a prefeitura determina que ela tem que fazer. E aí, nesse processo de reformulação, de reestruturação do modelo, e aí sim a gente faz, inclusive, com mais empresas, que a gente pode dividir, inclusive, em até 4 empresas, porque a gente pode fazer uma empresa que faça o transporte na zona sul da cidade, outro que faça na região norte, outro que faça na região leste, outro que faça na região oeste, que inclusive vai permitir com que a gente faça um sistema transparente de acompanhamento do custo das empresas para a gente poder fazer com que a gente alcance uma tarifa mais barata, porque a gente vai fiscalizar as empresas para poder ver por que uma empresa pode fazer um serviço melhor e mais barato do que o outro. Ótimo, Salvador. Bom, a gente está caminhando para o encerramento da nossa sabatina. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Lorene, que nos deixou já, ao Salvador, ao público que nos acompanhou
Esperamos ter auxiliado eleitoras e eleitores a conhecerem um pouco mais sobre os candidatos e seus compromissos, né? Lembramos, mais uma vez, que o foco do Espaço Elabora são candidaturas progressistas, especialmente de mulheres e jovens, além das sabatinas com os candidatos à prefeitura, que a gente também, como eu já disse, fez convites para candidatos que estão mais situados à direita, no intuito de ampliar o debate diverso que nós temos nas candidaturas. Aproveito para convidar todo mundo que está acompanhando aqui para a sabatina com o candidato do PSOL, professor Ronaldo, no dia 21 de outubro, também às 19 horas. E agora, Salvador, eu gostaria que você também se despedisse, falando um pouco para a gente quais são os desafios que você enxerga para Taubaté e como você pretende atuar para superá-los e fazer com que o município desenvolva todo o potencial que tem. E como não surgiu, a gente não recebeu, tá, Salvador, nenhuma pergunta sobre a questão da garantia de emprego à população, enquanto a gente está vivendo uma crise econômica estratosférica no país e que, obviamente, afeta Taubaté também, porque é no município onde as pessoas vivem, né? Então, eu queria que você também, se pudesse, nesses desafios, abordasse a questão do emprego. E, para fechar, fizeram também uma pergunta sobre as suas propostas para fomentar a cultura e turismo. E eu queria que você aproveitasse você vai ter 15 minutos aí para se despedir, falar, né? Aproveitasse também para abordar esse tema. Muito obrigada. Flávia. Na verdade, eu diria o seguinte, esse é o grande desafio. Esse é o maior desafio. Evidentemente que enfrentar os problemas hoje da péssima gestão na área da saúde, os problemas que tem na área da educação e outros setores, né, que são prioritários, a questão da mobilidade urbana, do fim do monopólio da ABC, construção de habitações para a população carente, resolver os problemas de regularização fundiária das pessoas que receberam casas da prefeitura ao longo dos últimos anos, mas que não têm as suas escrituras. Enfim, tem uma série de questões que são importantes, que são prioritárias, que estão previstas no nosso programa de governo, mas eu diria que o desafio principal é exatamente essa questão da geração de emprego e da retomada do desenvolvimento na nossa cidade. Nós vivemos um período no mundo e decorre de uma crise econômica grave, severa, que vem desde 2008, que, aliás, esconderam que essa crise existia para poder fazer acusação ao nosso governo federal, dizendo que os problemas que existiam no Brasil eram decorrentes de incompetência do governo brasileiro, quando, na verdade, existia uma grave crise no mundo que afeta, de certo modo, o mundo até hoje. Nós temos hoje um problema agravado pela forma com que o governo federal administra a economia, administra o desenvolvimento do nosso país. O país está praticamente parado, que isso agrava naturalmente a situação econômica. E o que é pior, nós temos uma pandemia que também agrava, né, afeta o mundo todo e, naturalmente, por conta da pandemia, nós temos um processo de agravamento da situação econômica. Por conta do agravamento da situação econômica, nós temos um aumento demasiado do desemprego, índices que a gente nunca teve no nosso país. Nós perdemos direitos ao longo dos últimos 2, 3 anos, os trabalhadores perderam uma série de direitos, e com isso o que acontece? Nós temos um crescimento muito grande da quantidade de desemprego, da diminuição, da redução do valor do salário, da redução do valor dos direitos dos trabalhadores. E, com isso, a gente tem um crescimento muito grande da pobreza, da miséria extrema e da desigualdade. Essa é a grande questão, esse é o grande desafio. O prefeito precisa, além de ter competência, além de ter coragem, de ter experiência para poder administrar os problemas de pagamento da dívida e tudo mais, o prefeito precisa ter sensibilidade social para poder determinar como prioridade as políticas que visam a reduzir as desigualdades no nosso município e, fundamentalmente, gerar mais emprego, gerar renda, gerar trabalho, para que a gente possa diminuir a pobreza e, em consequência, as desigualdades. Quando eu fui prefeito, Flávia, eu tive a oportunidade de dizer já aqui na nossa abertura, eu tive uma compreensão de que a gente precisava, eu entendia desse modo, hoje, com minha experiência, eu reafirmo o meu ponto de vista, com muito mais experiência, nós precisamos investir em vários setores. Nós precisamos investir de modo que a cidade cresça no campo da produção industrial, precisamos atrair mais indústrias,
A lei que permite incentivo à instalação de indústrias na cidade, a lei que foi feita no meu governo, mas naturalmente, passado 30 anos, há necessidade de a gente rever, até porque o modelo de produção industrial do mundo mudou, inclusive por conta do advento da tecnologia na indústria. Não é? A indústria automobilística, por exemplo, mudou. Nós vivemos uma situação gravíssima na cidade de Taubaté com a Ford. A Volkswagen tinha um problema sério, até recentemente, por conta de uma grande articulação que foi promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos, inclusive nas 4 plantas da Volkswagen no Brasil, em São José dos Pinhais, ao lado de Curitiba, São Carlos, São Bernardo do Campo, Taubaté, chegaram-se a um acordo nacional para poder fazer novos investimentos na fábrica de Taubaté, para trazer um novo produto, novos carros, garantir os empregos pelos próximos 5 anos, mas a Ford vive uma ameaça. A Ford, que teve uma fábrica de motores em Taubaté, motor a combustão, que exportava motores para todo mundo hoje, nós sabemos que o motor a combustão está acabando, vai acabar no mundo. Já não tem mais motor a combustão. Né? Nós vamos passar a produzir motores elétricos, com nova tecnologia. Então, se a gente não correr atrás, né, a gente vai ter que ter um prefeito que vai bater na porta do presidente da Ford lá nos Estados Unidos, para poder discutir, para poder ir lá buscar, né, dialogar, para que a gente possa incentivar a implantação de novas tecnologias na fábrica, para que a gente não feche, não tenha a fábrica fechada, e crie novos empregos e nova geração de riqueza na nossa cidade. Então, precisamos rever a legislação. Hoje, inclusive, casualmente, por coincidência, eu tive uma reunião com os diretores do CIESP, do Centro da Indústria do Estado de São Paulo, e recebi uma pauta de sugestões que vão exatamente ao encontro dessa questão. O que fazer para que a gente possa estimular a implantação de novas indústrias aqui em Taubaté, e especialmente nas áreas que são intensivas em geração de emprego, que geram mais emprego e que geram mais riqueza. As empresas de tecnologia, enfim, que são importantes. É importante, portanto, a gente dialogar com esses setores, com os sindicatos de trabalhadores, com as entidades que representam os patrões, para que a gente possa discutir e identificar quais são os setores em que a gente precisa estimular e investir para que a gente possa atrair novas indústrias. Dar condições, né, criar condições para que a gente não tenha indústrias fechadas em Taubaté. Investir na agricultura. Eu fiz um grande trabalho na área de agricultura. Eu pavimentei a primeira estrada rural para poder facilitar o escoamento do produto. Eu fiz toda a infraestrutura do sindicato rural da nossa cidade. Eu perenizei a produção, Flávia, da várzea do Rio Paraíba. A gente vivia um problema. A várzea do Rio Paraíba não produzia o ano todo, porque quando era época de seca, ela não tinha água, e quando chovia demais, ela inundava. Eu fiz um trabalho com dragas, com equipamento, com recuperação dos polders, das valas, desde a divisa de Caçapava até a divisa de Tremembé, para a gente poder perenizar, para poder tirar a água da várzea quando tinha cheia e para poder colocar a água na várzea quando estava seco, para a gente poder produzir os 12 meses do ano. Tá? Então, investir nesse campo, e penso que a gente precisa investir na agricultura. Hoje a gente precisa reorganizar a ocupação do espaço rural da nossa cidade, organizar as cooperativas, organizar os pequenos e microprodutores, que é a maioria dos produtores rurais de Taubaté, para que eles possam se organizar, e a gente organizar, por exemplo, estimulá-los à produção da agricultura orgânica, que hoje agrega valor, garantir a compra desse produto para que a gente possa melhorar a qualidade na nossa merenda escolar, por exemplo, e criar as condições para que eles possam colocar os seus produtos no mercado. Buscar novos produtos que possam ser produzidos na nossa zona rural. Outro dia eu fiz uma live, estava comentando com o pessoal, que coisa interessante, veja, hoje existe produção, criação de abelhas em Taubaté, mas que não são abelhas para poder produzir mel, produzir pólen, produzir própolis, produzir geleia real, é para poder alugar a abelha, para poder polinizar as plantações de frutos, especialmente, porque nós estamos vivendo um problema no mundo que é da queda da população de abelha, e a abelha é fundamental para poder polinizar. Então, nós precisamos ser criativos, precisamos entender onde tem espaço para a gente poder estimular, e vamos estimular. Do mesmo modo, no campo do comércio. É fundamental. Eu trabalhei para poder criar o primeiro shopping center, e temos uma região, uma cidade nova construída na região onde a gente implantou o shopping center. Nós precisamos estimular o comércio, e eu tenho algumas iniciativas que me parecem importantes. Primeiro, nós vamos fazer a revitalização do centro da cidade, a começar do enterramento da rede aérea, revisão da estrutura do pavimento, reorganização do trânsito da nossa cidade, para que a gente possa revitalizar o centro. E nós temos um problema seríssimo. O aniversário da cidade de Taubaté é dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro está no início do período de vendas do Natal, que em Taubaté, nos últimos anos, tem começado
mais ou menos no dia 10 de dezembro, quando eu deveria começar no princípio de dezembro, para poder ampliar o período de vendas, para poder estimular o comércio da nossa cidade. Dia 5 é feriado municipal, por causa do aniversário da cidade. Isso cria um problema, cria um intervalo, especialmente quando o dia 5 cai numa sexta-feira ou numa segunda-feira, que a gente tem um feriado prolongado, e por conta disso quebra o ciclo de vendas natalinas. Eu coloquei isso no nosso programa de governo. Eu vou transformar o dia 5 de dezembro em ponto facultativo, até porque eu não posso mudar o dia 5 de dezembro, é o dia de aniversário da cidade de Taubaté, e com isso, com ponto facultativo, fecha ou abre o comércio que quiser, o prestador de serviço que quiser. Mas eu não tiro o feriado da população. Eu trago o feriado para a última sexta-feira do mês de novembro, e o último final do mês de novembro eu transformo na data em que a gente vai iniciar o período de vendas natalinas e de festividades natalinas, com iluminação na cidade, com árvore de Natal, com orquestra sinfônica, com coral, com bandas tocando nas praças, né, enfim, com tudo que for possível para a gente poder transformar o final de semana numa grande festa, que eu tenho até chamado o Dia da Feliz Cidade, né? E aí a gente atrai gente da região toda para poder vir participar das festividades, para poder ver a decoração natalina, ver o centro da cidade, participar dos shows, e evidentemente que essas pessoas nem vão gastar o seu dinheiro na cidade, vão comprar uma pipoca, vão comprar um sanduíche, vão comprar um presente, aproveitar e comprar um presente, e com isso a gente dinamiza o comércio da nossa cidade. E repito, as festividades, as atividades culturais e artísticas no dia 5 de dezembro. Então a gente faz um grande período de festas, enfim. Agora, eu tenho grandes projetos, e aí o tempo não vai dar para a gente poder falar de tudo isso, mas o que eu quero dizer fundamentalmente, a área de cultura, o setor de cultura, ele é fundamental, não só como forma de preservar a nossa história, de ensinar a nossa história, de resgatar a nossa história, enfim, mas fundamentalmente para a gente poder enxergá-la do ponto de vista da produção de riqueza, que é exatamente investir no turismo. Taubaté é uma cidade que tem uma história importantíssima na história do país, independentemente do viés político, da visão ideológica que se tenha, né, da importância dos bandeirantes, se foram bons, se foram ruins, porque eu particularmente acho que vieram explorar o nosso país, aliás, acho não, tenho certeza, né, mas o fato é que faz parte da nossa história e nós não podemos negar isso, nós precisamos contar essa história para a nossa população e, portanto, nós precisamos reorganizar, né, a partir das bandeiras. Os bandeirantes de Taubaté, que saíram de Taubaté, fundaram centenas de cidades no nosso Brasil, as Monções, os Tropeiros, né, Monteiro Lobato, que tem os personagens de Monteiro Lobato, Mazzaropi, os personagens que são fundamentais, importantes para a nossa história, Georgina de Albuquerque, Justino, Hebe Camargo, Celi Campelo, os personagens vivos, Cid Moreira, Renato Teixeira, que tem muito a contribuir com a nossa arte, a nossa cultura, a organização dos nossos museus. Taubaté é uma das cidades que mais tem museu no Brasil, mas todo museu fechado. Todos os museus fechados. Então, isso é um absurdo. Nós precisamos reestruturar, reformar, reabri-los, organizar uma rede de museus, porque hoje quem vem visitar um museu em Taubaté vai visitar aquele museu e não sabe que muitas vezes tem outro museu ali ao lado. Então, precisamos criar toda uma dinâmica de informação para a população, que Taubaté tem uma rede de museus, uma história fundamental que precisa ser contada e que pode ser contada. Precisamos recuperar o nosso patrimônio arquitetônico. Hoje nós temos prédios importantíssimos na nossa cidade, a Escola Lopes Chave, o prédio do Tesourinho, a Vila São Alês, a Igreja do Pilar, a Igreja do Rosário, caindo literalmente, a gente precisa recuperar para a gente poder fazer com que ele integre a nossa rede de história, de cultura. Precisamos investir fundamentalmente na cultura popular, na cultura de base. Eu fiz um trabalho intenso que chamava-se Ciranda Cultural, um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito, que tinha em todas as escolas da cidade, Flávio, todas as escolas eram abertas toda a noite e todo final de semana para a população. E tinham aulas gratuitas, né, de balé, de desenho, de música, de escultura, de teatro, enfim. E a gente percebeu que de lá para cá, ao contrário, as escolas nossas parecem cadeias, né, porque estão todas com grade, com ouriço, com alarme, fechada no período da noite, fechada aos finais de semana. Nós vamos devolver esses espaços para que a população possa desenvolver atividades de lazer, cultural. E aí nós vamos cuidar da cultura na forma que a gente possa explorá-la enquanto turismo, e vamos cuidar da cultura de base também, para que a nossa população possa ter lazer. Eu fiz um contrato com os artistas da nossa cidade, Flávia, que todas as praças do centro da cidade, todos os bairros da cidade, tinham todos os finais de semana uma banda tocando, né? Tinha um grupo de artistas fazendo uma peça de teatro, cantando uma música, independentemente do gênero. Podia ser sertanejo, podia ser rock, hip hop, que a população gosta. Tem pessoas que não gostam do estilo de música, mas tem pessoas que gostam. Então, a gente fazia um rodízio na cidade,
precisamos fazer isso. É importante dizer que o Centro Cultural que tem em Taubaté hoje, a Oficina Cultural, começou no meu governo. E eu que viabilizei a construção, iniciei a obra. Então, a gente precisa fazer com que a gente explore o potencial cultural, aproveitemos o potencial de turismo rural que a gente tem na cidade, né, que a gente tem regiões que a gente pode fazer arborismo, que a gente pode fazer caminhada, ampliar o número de parques nas áreas que a gente precisa preservar ambientalmente, as nossas cachoeiras, os nossos rios, né? Organizar de forma que a gente possa aí criar uma política de cultura que sirva para o desenvolvimento do turismo e, a partir daí, a gente gerar riqueza na nossa cidade, gerar emprego. Então, em linhas gerais, acho que eu estou aí com 2 minutos para poder falar, né? Eu penso que a gente precisa estimular todos os setores como forma de gerar riqueza, gerar emprego, retomar o desenvolvimento na nossa cidade. Me sinto preparado, né, por conta da experiência que tive ao longo da minha vida, para poder oferecer, né, eu diria, o meu conhecimento, a minha experiência, a minha vontade de fazer com que Taubaté volte a ser feliz. E são essas as razões que me levam a estar aqui discutindo na condição de prefeito, com muito orgulho, juntamente com a Cecília Gabriel, que é da área de cultura, né, que é uma pessoa que tem muita presença na área da cultura na nossa cidade, minha amiga querida, né? E quero mandar um beijo para a Cecília, aí, se me permitem, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Flávia, o Espaço Elabora, né, de estar conversando com o povo, e não posso deixar, na condição de candidato, né, de pedir o voto da população de Taubaté, quero pedir a confiança, né, já fui prefeito, ocupei importantes cargos, administrei em períodos de crise. Nós estamos num momento na história de Taubaté que não nos permite fazer aventuras, fazer testes. É necessário que a gente tenha alguém que tenha experiência de governar e administrar em crise, e eu tive essa experiência ao longo da minha vida. A gente não põe gente nova para poder aprender a pilotar um barco em tormenta, um avião em época de tempestade, né? A gente põe gente nova para poder testar, para poder aprender a pilotar em época de calmaria. Nós não estamos em época de calmaria, nós estamos em época de tormenta, nós estamos em época de tempestade. E isso exige experiência, e eu falo humildemente, né, que eu tenho uma experiência que pode servir ao povo de Taubaté para a gente poder recuperar a nossa cidade. Eu quero agradecer, pedir a confiança, pedir o voto. Meu número é 13, né, e me honra muito estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Salvador. Você tem, se você quiser passar também um endereço onde as pessoas possam ver o seu programa de governo, né? Porque aqui a gente tentou abordar o máximo possível, mas, né, o tempo nunca é suficiente para falar de toda a dimensão do seu programa. Se você tiver e quiser também divulgar aqui, o espaço está aberto, tá, para você. Muito obrigado. Mais uma vez, queria falar que nós convidamos o candidato José Saldi, do MDB, convidamos o Eduardo Cursino, do PSDB, para participar da sabatina. O José Saldi aceitou o convite e hoje cancelou a participação com a gente, e o Eduardo Cursino recusou o convite. E no dia 21, então, temos uma outra sabatina com o professor Ronaldo do PSOL. Então, Salvador, se você quiser falar aqui para o nosso público onde encontrar seu programa, onde as pessoas podem acessar e conhecer mais detalhes, está aberto o espaço para você e, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Flávia. Bom, os programas eleitorais hoje, os programas de governo, eles são, por força de lei, obrigatoriamente registrados na Justiça Eleitoral. Então, se as pessoas quiserem, desejarem acessar ao site da Justiça Eleitoral, terão acesso ao nosso programa de governo, ou se desejarem, eu peço, convido as pessoas que nos acompanhem nas nossas redes sociais, pela minha página no Facebook, Salvador Taubaté, e minha página no Instagram, que é o meu nome, né? E se desejarem, entrem em contato conosco para que nós possamos enviar o nosso programa de governo. Nós estamos terminando o nosso site e a gente vai disponibilizar no nosso site, que será o www.salvadorcourier.com.br, e dentro de poucos dias estaremos colocando à disposição da população para que, de uma maneira fácil, rápida, ágil, tenha acesso ao nosso programa de governo. E as pessoas que desejarem, se assim desejarem, podem entrar em contato conosco pelas plataformas de conversa, de bate-papo, do Messenger, né? Tanto no meu perfil como na minha página. Mande lá o seu telefone para a gente, que aí nós mandamos pelo WhatsApp também o seu programa de governo, para que as pessoas possam conhecer. Eu tenho muita confiança de que as pessoas vão se surpreender com o nosso programa de governo,
porque o nosso programa de governo foi feito a partir do amplo debate com a população, de coletas de sugestões de toda a população. Foi um programa de governo feito de forma participativa e eu confio que nós temos condições, com o nosso programa de governo, de recuperar a dignidade do povo de Taubaté e transformar, como eu tenho dito, Taubaté numa feliz cidade. Muito obrigado. Obrigada, Salvador. Boa noite. Boa noite a todas e todos que nos acompanharam.